Bom te ver, meu irmão. Vander aqui também. Rodrigo e Vanessa aqui também, né? Estavam viajando aí vários finais de semana, né? Estão de volta, bem-vindos. Casal que está aqui nos visitando, sejam bem-vindos também. À vontade. Somos uma família aqui. E quando a gente fala que nós somos uma família mesmo. Às vezes está até faísca também. Mas assim, isso que o testemunho aqui, né, da Tícia e do Marcelo é muito importante, porque assim, quando a igreja cumpre o seu propósito, quando a igreja está sensível à necessidade do Senhor, todos são abençoados. Não só aquele que precisava da bênção, mas como a Tícia falou aqui, talvez nem eles sabiam nesse momento que eles precisavam desse cansaço, né? Eu sei que foi cansativo para o Marcelo viajar daqui e voltar no final de semana, mas assim, algo o Senhor começou a restaurar também. Algo que ficou para trás lá há 7, 8 anos, né? E talvez a esperança disso voltar na vida deles, talvez estava muito longe. E Deus reacendeu, falou, não, olha, não existe isso, né? O que eu tenho para vocês, eu vou fazer surgir a necessidade. E vamos ver se vocês vão estar ali presentes. E glória a Deus por cada um, glória a Deus por isso. Amém? Queria te convidar a abrir a palavra em Efésios capítulo 2. Vou ler aqui do versículo 1 até o 9. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que é cortante, que é transformadora, Senhor, e que ela possa produzir em nós, Senhor, essa vida que cada um de nós aqui tem buscado em Ti, Pai. Fala, Senhor, fala, Pai, em nós, através de mim aqui, através de cada oração, Pai. Enche-nos de Ti e tenha liberdade de nos transformar, em nome de Jesus. Amém. O tema, caminhando com Cristo. E a gente vai começar agora nos nossos small groups, a gente vai começar a estudar o livro de Efésios, né? Interessante que ontem eu estava terminando algumas partes do estudo, né, que a gente vai começar essa semana. E eu tinha uma outra pregação pronta. Mas aí eu comecei a fazer, eu falei, caramba, isso é muito bom, né? Eu tenho que falar isso. Eu vou começar já a dar spoiler do small group já no culto de domingo. E o Senhor começou a ministrar muito no meu coração, né? A necessidade que a gente tem de entender o princípio da caminhada. Porque o princípio da caminhada, ele é fundamental no princípio, ele é fundamental no meio, ele é fundamental até o final da nossa jornada com Cristo, né? E o Senhor começou a ministrar muito no meu coração. Aí eu acabei mudando um pouquinho essa... Guarda, Senhor. Criança, em nome de Jesus. É criança, normal, faz parte. Vamos lá. E interessante que a primeira coisa assim, né, que me veio em mente aqui, falando de caminhada com Cristo, mas lendo esse texto aqui, eu vi que a caminhada não começa com a caminhada, não começa caminhando, né? E realmente, quando um bebê nasce, né, ele demora até começar a caminhar.
Ele começa a caminhada de vida dele, mas até ele começar a andar demora um pouquinho, né? Vai rolando de um lado para o outro, daqui a pouco começa a engatinhar, né? E aqui, ali no versículo 6, me chamou muita atenção, que fala assim: juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E o que o Espírito começou a ministrar no meu coração é a necessidade da gente começar por aí. Começar assentado diante dele. Começar lançando o nosso coração, lançando nossas preocupações, lançando tudo diante do Senhor. Porque quando a gente fala de, eu vou caminhar nessa obra, vamos caminhar com essa obra, a gente pensa muito em coisas que nós podemos e devemos fazer, né? Só que no Evangelho tudo é diferente. Não sei se você já percebeu, né? Eu anotei em algum lugar, não sei se eu vou achar aqui, mas tem um ditado grego que fala assim, Deus ajuda quem se ajuda. Mas isso não está na Bíblia, você não precisa anotar isso, né? É claro que a gente precisa fazer algumas coisas, né? Mas no que diz respeito à nossa entrada no reino dos céus, no que diz respeito à nossa caminhada, nosso primeiro passo diante do Senhor, tudo que você precisa está feito, já foi feito. A gente acabou de ler aqui, né? Ele começa assim, ele nos deu vida quando estávamos mortos. O que um morto pode fazer? Me diz aí. Nada. O que ele está falando ali? Vocês estavam mortos, mas eu deixei tudo preparado. Eu arrumei tudo, eu preparei, eu cheguei antes, né? Eu fui lá, limpei vocês dos seus pecados, limpei as transgressões, preparei tudo para que vocês pudessem começar, né? E aí a gente tem normalmente o nosso pensamento aqui seria assim: eu vou começar a caminhar com Cristo, vou começar a fazer muita coisa, vou começar a me lançar, e o que precisar fazer eu vou fazer, até que um dia eu vou me assentar ao lado do Senhor. Mas o que me chamou a atenção nesse versículo é que é o contrário. Eu falei, caramba, quantas vezes a gente fica pensando, quando eu vou assentar nos lugares celestiais com o Senhor? Depois de quantos anos de convertido? Depois de quantos anos caminhando com Cristo? E na verdade você só caminha com Cristo depois que você se assenta com Ele, né? E por isso que eu falei lá no início, que esse é o primeiro passo, esse é um passo que acompanha o segundo passo, que acompanha o terceiro passo, e até a final da nossa jornada com Cristo, a gente tem que estar assentado nos lugares celestiais com Cristo, porque não é algo que a gente conquistou, não é algo que você vai conquistar, eu vou conquistar o meu lugar ao lado do Pai, ao lado do Senhor. Não, já foi conquistado, e Ele nos garante esse acesso ao trono do Pai. Cara, isso é tremendo. Aquilo que seria impossível, aquilo que seria o mais desejado por todos, o Senhor já conquistou e já liberou, e já está lá, já está disponível, né, para a gente estar sentado diante dele. Não tem nada que a gente possa fazer que nos capacite a estar lá. Mas a vida com Cristo não começa com algo que fazemos, mas com algo poderoso que já foi feito. E essa é a frase que eu acho que você tem que memorizar na sua mente hoje. A nossa vida com Cristo, ela não começa com nada que eu possa fazer ou com nada que eu já fiz, mas com algo grandioso, poderoso que Ele já fez, com uma obra grandiosa que já foi preparada. E se você for estudar a palavra, você vai ver vários momentos assim. Você vai ver que o Senhor age dessa maneira. Ele primeiro prepara e depois nos coloca numa posição onde Ele fala, agora filho, agora vai, começa a andar. Mas não esquece de se assentar nesse lugar todos os dias, né? A gente leu aqui, Ele nos deu vida quando estávamos mortos. Sua graça nos alcançou, com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais. Essa obra poderosa conquistou esse lugar para cada um de nós, né? Para que a gente pudesse estar com Ele, aprender com Ele, descansar nele, encontrar refúgio nele, né? Então o livro de Efésios começa falando, o capítulo 1, é interessante que ele começa falando que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais.
E quando a gente pensa nisso, que Ele já nos abençoou antes de você ter nascido, Ele já liberou bênçãos espirituais. Toda, não foi assim, tem uma bênção para o Marco, tem uma para o Cid, não. Toda sorte de bênçãos espirituais já foi liberada para mim, para você. Antes de tudo, né? E hoje nós somos chamados para sentar com Ele, admirar o que Ele fez por nós, entender quais são essas bênçãos e começar a caminhar de acordo com essa luz, né? Encontrar descanso nele. Então a nossa caminhada começa com aquilo que o Senhor fez por nós. A vida em Cristo começa quando descobrimos e entendemos o que Deus proveu para nós. E eu vou te explicar melhor um pouquinho isso. Você lembra da criação? Acho que ninguém aqui estava lá, né? Mas você deve lembrar da história. O Gu não estava lá não, né? Só Raul Seixas que dizia que nasceu há 10 mil anos atrás, tá? Mas ele também não estava lá não. Só para deixar bem claro. Mas você lembra da criação, né? Então vamos lá, vamos recapitular comigo. Quem me lembra aí? Então, chegou no primeiro dia. O que o Senhor fez? Ele criou dia e noite. Separou luz das trevas, né? Então o Senhor começou o seu trabalho. Ele falou, vou começar um trabalho novo. E Ele tinha algo em mente, que não era o que Ele estava construindo. Não era a construção em si, mas era quem Ele iria colocar naquela construção. E assim Ele faz comigo e com você. Me acompanha aí. Se eu estiver muito rápido, você dá um sinal aí. Segundo dia, Ele cria o firmamento, o céu, né? Ele estabelece limites no céu, na terra, né? Eu fico imaginando como deveria ser então, sem limite de céu e terra, né? Mas isso é o que vai acontecer espiritualmente quando o Senhor voltar para nos buscar, né? O céu invade a terra e a gente começa a habitar nesse lugar, estando na terra com o céu aqui na terra. Aí isso é um mistério legal. Eu quero viver isso aí. Vamos lá. Então, o segundo dia Ele separou o firmamento, criou o céu, separou as águas do céu com as águas da terra. Terceiro dia Ele dividiu terra e mar, oceano, criou vegetação. O Senhor começou a trabalhar, né? Quarto dia Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Aqui cai por terra algo que muita gente pensa, que o dia e a noite dependem do sol e da lua, né? Porque no primeiro dia Ele criou dia e noite, céus, né, trevas, separou trevas e luz. E só no quarto dia Ele criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, os peixes do mar, os pássaros da terra. Estamos quase chegando já no final da criação aqui. No sexto dia, Ele cria os animais da terra. E o que mais que Ele cria no sexto dia? O homem. Provavelmente a mulher também, né? O homem, ser humano, Adão e Eva. E o que Ele constrói no sétimo dia? Todo mundo acertou, ninguém falou nada. Ele não fez nada, descansou. Muito bem, vocês estão muito bem, já estão sabendo muito bem, né? Parabéns. No princípio Deus trabalhou 6 dias para criar a terra, descansou no sétimo dia. Cara, sabe o que isso começou a me chamar a atenção? Qual foi o papel de Adão na criação? Nenhum. O que Adão fez para criar a terra? Nada. O que ele fez para os animais se reproduzirem? Nada. Já reparou que o primeiro dia de Adão na terra foi o dia do descanso? É muito bom, né? Meu primeiro dia na terra vai ser o meu primeiro dia de descanso, né? Aqui o Rodrigo, que é empresário, tem muita gente. Imagina, você chegar, eu te contrato todo mundo. Mas o seu primeiro dia você não trabalha não, né? Tô dando sugestão não, tá? Tô brincando. Isso aí são princípios espirituais. Mas, mais ou menos isso. O Senhor chega, cria Adão, Eva. E aí Ele estabelece algo. Primeiro dia Ele vai descansar. Só que Ele estabelece algo já no primeiro dia. Todo dia eu vou descer e vou ter comunhão com você. Todo dia você vai ter a oportunidade de sentar comigo e perguntar o que você quiser. Você vai ter muita pergunta, né? Para que serve isso? O que é isso? O que eu vou fazer nesse lugar? E a nossa jornada com Cristo, ela é assim. O Senhor, Ele preparou tudo, né? Ele preparou todo o cenário.
Ele sabia que a gente ia nascer já morto, né? Sim, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pela nossa natureza humana. Mas ele já criou todo o processo, né? Falou, não, não. Se você vier e se assentar aqui do meu lado, se você der esse primeiro passo, você vai descobrir que tudo já foi feito para que você possa iniciar. E o primeiro dia, a primazia, o principal de tudo é que você esteja aqui aos meus pés, lançado diante de mim, me procurando em primeiro lugar. E essa foi a primeira aliança ali do Senhor com Adão. Ele diz que toda tarde o Senhor descia, tinha comunhão com Adão, com o homem, com Eva também, né? Eva não estava excluída. Gente, Deus não era machista, tá? Então, comunhão também era com Eva. Eles tinham comunhão e isso era bênção. E o que a gente aprende aqui é que quem primeiro não se lança aos pés de Jesus, nunca vai andar como ele andou. Às vezes a gente acha, eu tenho que começar a andar como ele andou, para eu poder ter alguma coisa, né? Para eu poder alcançar e me assentar aos pés do Senhor. Mas o princípio é o contrário. Quem nunca se assenta com ele, quem nunca se lança diante dele, nunca vai andar como ele andou, nunca vai aprender como é. E ele não exige de nós que a gente saia fazendo muitas coisas, né? Mas a nossa natureza aprendeu que a gente é merecedor daquilo que a gente conquista. E aqui nessa terra, se não trabalhar, você não vai ganhar. Normal, é isso, né? Mas o princípio espiritual, ele é diferente. O Senhor primeiro nos chama a descansar nele. E eu acho, pelo menos para mim, eu tenho a impressão de que esse é o ponto, acho que mais difícil da vida cristã. É quando você vê, não tem nada mais que você possa fazer, e você acha que ainda tem que continuar fazendo alguma coisa para consertar aquilo que você fez, a besteira que você fez, né? Que a gente faz um monte. E o Senhor, ele está falando assim, não, meu filho, vem para cá, deixa que eu conserto. Senta aqui do meu lado, descansa, bota a cabeça aqui no meu colo, descansa aqui, deixa que eu conserto isso. O Senhor, ele está esperando esse momento, ele está nos convidando, ele nos convida para isso. O Senhor quer ter comunhão, né? Ele é um pai real, é o melhor pai do mundo, né? Perfeito, nele não tem erro, nele não tem julgamento, nele não tem nada que possa nos magoar. Pelo contrário, ele está pronto a nos perdoar, ele está pronto a nos levantar, a nos ensinar. E esse é o propósito, esse é o caminho que a gente tem nele, né? E eu peguei aqui um exemplo de um personagem bíblico que acho que vocês conhecem. Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Ela aparece em 3 momentos na Bíblia, né? A gente ouve muito falar dela, às vezes a gente parece que ela aparece o tempo inteiro. Não, mas só aparece em 3 momentos na palavra. Nos 3 momentos, ela aparece aos pés do Senhor. Olha só como isso é profundo. Vamos lá, vamos um por um aqui. Em todos esses momentos, ela está aos pés do Salvador, do Messias, daquele que, né, podia transformar tudo. Se você quiser ler comigo aqui, ó, Lucas 10, 39. A primeira vez que Maria, irmã de Lázaro, aparece na palavra, a primeira vez que menciona o nome dela. Maria, antes está falando de Marta, só para não parecer que é maluquice isso aí, tá? Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Eu vou contextualizar um pouquinho. Jesus chegou, entrou na casa do pai de Maria, Marta e Lázaro. Marta estava ali desesperada. Eu tenho que deixar essa casa um brinco, porque o Salvador está vindo, o Senhor está vindo. Eu preciso arrumar, eu preciso deixar tudo pronto. Tem um monte de louça na pia. E Maria, sabe o que ela fez? Largou tudo, sentou aos pés do Senhor. Aí você imagina, eu já tive essa sensação várias vezes. Quando era o Lucas era bagunceiro para meu irmão, porque não sabe, Lucas, né? Era bagunceiro tipo extremo, né? Mudou alguma coisa, Cíntia? Deixa para lá, né?
Aliás, a gente vai fazer um curso de casais, né? Eu estava falando pro pessoal aqui, né? Eu vou mudar o nome do curso de casais para Onde Eu Amarrei Meu Jegue. Não criei isso não, eu vi, eu mostrei pro pastor Marcelo aqui, eu vi isso numa igreja, eu falei, quem é que vota esse tema? Onde eu amarrei meu jegue? Aí tem um cara sentado no jegue e a mulher do outro. Eu falei, o pessoal é muito criativo, né, cara? Brasileiro é demais. Mas assim, né, eu já tive muito essa sensação, eu sou daquele que gosta de fazer as coisas e deixar tudo mais bonito possível para quem vai chegar e ver, né? O Lucas não estava nem aí para isso, sabe? Podia chegar lá no quarto, estava tudo de cabeça para baixo, não estava nem aí, levava os amigos, né? Aí casei com a Andréia, que era mais ou menos assim, quando eu casei. Hoje ela mudou muito, mas era exatamente assim. Tipo assim, estava nem aí. Ei, não, relaxa. Eu ficava agoniado, não, mas vamos limpar isso aqui, tá chegando gente. Não, deixa para lá, né? Marta era exatamente assim. Ela começou a julgar a Maria, falou, Maria, o que você está fazendo aí sentada? Duas coisas, Maria. Primeiro, tem um monte de coisa para fazer aqui. E outra, se é mulher, você não pode estar sentada aí não. Porque se você não sabe, naquela época, mulher não poderia aprender. Sabia? Essa era a cultura da época. Mulher não tinha o direito de aprender, a não ser com o seu marido, se ele quisesse falar. Marido é bom de falar pra caramba, né? Todos os maridos aqui são muito bons de contar as coisas, né? Minha esposa acha o contrário, né? Ela fala que eu resumo 10 páginas em 2 frases, né? Normalmente, né, nós homens temos um pouco de dificuldade de contar todos os detalhes. Mas assim, Maria enfrentando toda a adversidade, ela, na primeira vez que aparece ela não quis saber se ela ia sair dali presa, se ela ia ser chicoteada, se ela ia ser arrancada. Ela viu o mestre chegando e algo a encheu, e ela falou, eu preciso estar aos pés desse homem, custe o que custar, não importa como eu vou ser vista pelos outros, não importa o que minha irmã está falando, não importa o julgamento, não importa se a lei não permite, eu vou me assentar aos pés desse homem, porque tem algo nele que eu preciso, tem algo nele que eu não tenho, tem algo nele que pode transformar a minha vida. Cara, isso é tremendo, né? Porque a gente, muitas vezes, olha a circunstância e fala, não, mas eu não vai dar, o que os outros vão achar? Né? O que os outros vão pensar? Ih, vai chegar na minha casa, eu estou aqui adorando, louvando a Deus, e cheio de roupa espalhada pela casa, né? Estou num exemplo, mas o fato é que para Maria, só para você entender um pouquinho esse contexto, né? Para ela não era algo fácil, não era algo assim, só se senta aí, não era algo preguiçoso, né? Tipo assim, ela está sentada lá porque ela não quer fazer nada. Não, é porque ela lutou contra tudo e contra todos, contra todas as ideias, contra todas as leis, contra toda a cultura. Ela falou, eu vou sentar aos pés do mestre e vou aprender com ele. E aprendeu. A gente vai ver aqui, porque ela nunca mais saiu dos pés do mestre. E essa que é a mensagem. A nossa caminhada com o Senhor começa assentado ao lado do Senhor, lançando diante dele todas as coisas, assentado aos pés dele. E ela continua dessa maneira. A gente tem que diariamente estar nessa posição. Maria, ela sabe que aquele momento é único. Ela para tudo o que ela estava fazendo para ouvir e aprender com o mestre. Essa é uma atitude inaceitável para qualquer tipo de mulher, né? A comunhão com Cristo, isso é algo muito importante. Ela é muito mais importante do que qualquer trabalho que você faça para o Senhor. E por isso a gente leu aqui que a salvação e tudo aquilo que o Senhor conquista por nós é pela graça, pela misericórdia dele, não pelo efeito das nossas obras, para que a gente não se ache, né? Que a gente faz um pouquinho, a gente já está se achando, né? Quando o Gu, há um tempo atrás, bastante tempo atrás, jogava bola ainda, né? Hoje acho que ele não consegue correr, bem paradão. Não consegue. Joga a bola para ele, é canela para bola. Não jogava nada, mas dava 2 canetas no jogo, ele ficava a semana inteira enchendo o saco. Dei 2 canetas, dei 2 canetas, dei 2 canetas. É ou não é? Quem conhece ele, a gente novo, né? Assim,
Ó, retiro tá chegando aí, vai ter casado contra solteiro, barrigudo contra magrinho. Vamos lá. Mas ficava se gabando o dia inteiro porque deu 2 canetas. Não jogou nada, o time perdeu, tava nem aí, né? Tá o Vander aqui que joga bola. O Vander ia dar muita bronca, né? Para de dar caneta e joga bola. Eu era um desses, ficava, pô, Gu, para de dar caneta, vamos jogar bola. Vamos ganhar o jogo. Queria ganhar, ele não tava nem aí para ganhar, ele só queria fazer a graça dele, né? Mas a gente, com pouca coisa, a gente já começa a se gabar. A gente precisa ter alguma coisa pra gente poder falar, não, meu time perdeu, joguei mal pra caramba, pô, mas dei 2 canetas, cara. Né? Pô, assim, já ganhei o dia, né? E a gente é um pouco assim, né? E para que a gente alcance esse lugar ao lado do Senhor, o Senhor não permite que a gente faça nada para estar ali. Na verdade, é só que a gente se lance. O que Ele quer é só que a gente se aproxime. Porque tudo já foi conquistado, tudo já foi feito. E a partir daí, é claro, vai ter uma caminhada que vai exigir uma diligência, vai exigir uma responsabilidade. Mas aquilo vai ser tão leve. Porque quando a gente está diante do Senhor, gente, seguir aquilo que o Senhor nos orienta é um prazer. Cara, ou você acha que foi muito tranquilo Marcelo e a Tice viajarem na sexta? Quantas horas? Foram 40 horas dirigindo e 20 horas entre tentar dormir, comer e ir no banheiro, né? Porque nem no banheiro a Tice estava deixando ele ir. Falou, não, eu soube, ele mandou uma mensagem pra gente, por favor, avisa a Tice que eu preciso ir no banheiro. Alguém fala com ela. Cara, mas assim, aquilo que é pesado aos nossos olhos, naturais, né? Aquilo que muitas vezes a religião faz isso. A gente se torna religioso a ponto de cobrar algo que o Senhor não está nos cobrando. E por isso fica pesado, porque a gente deu o passo errado. Porque a gente começou a querer fazer, a achar que se a gente não fizer, a gente está em débito com o Senhor. E que se a gente não caminhar dessa maneira e não produzir, não tiver uma coisa atrás da outra. E a gente tem que ter o culto de libertação, da oração, do Espírito Santo, né? E a gente começa a achar que a gente tem que produzir muita coisa para que o reino do Senhor venha crescer. E o Senhor só está falando para ele, eu quero ter comunhão com você. Chame outros para ter comunhão comigo. Vem ter comunhão comigo e traz mais um. E traz mais um. E vem se relacionar comigo. E tudo vai ser leve. Porque você vai sair daqui querendo falar, Senhor, o que eu posso fazer? E o Senhor muitas vezes vai falar, hoje você não faz nada, meu irmão. Hoje é o dia do descanso. Hoje eu te chamei para descansar. E a partir disso, a partir daí, a obra, né? O caminhar, o fazer, o botar a mão no arado, começa a fazer sentido. Não porque alguém me disse que eu tenho que fazer, não porque alguém me mandou ou me colocou ali, mas porque aquilo começa a fazer sentido para você. Senhor, enquanto eu estou aqui nesse lugar, eu sinto o teu poder, eu sinto o seu toque, eu sinto que flui de mim algo, como a Tice falou aqui, enquanto ela estava lá, 20 horas, sem parar, andando de um lado para o outro, e incansáveis, eles estavam sendo alimentados por aquilo, e nada fazia eles pararem. A gente por aqui mandava text para eles, dá um tempo aí, dá uma pausa. Não dá. Ninguém mandou eles fazerem. O Senhor só botou uma semente, né? E o amor que veio do Senhor fez aquilo germinar, fez aquilo brotar, fez aquilo virar algo impensável, né? Se ele fosse botar na conta da igreja essas horas aí todas, a gente nunca poderia pagar tudo isso, imagina. Vai para a justiça, hora extra, tudo, né? Mas assim, não foi algo que homens pediram, né? E que talvez nem o Senhor pediu, mas o Senhor colocou no coração deles esse desejo. Tudo que a gente faz para o Senhor, depois que a gente se apresenta diante dele, tem um relacionamento com ele, tudo que a gente fizer depois é leve, é bom, é agradável e é perfeito. E quando a gente inverte essa situação, a gente começa a ficar religioso. A gente tem que tomar cuidado com isso, todos nós, tá? Falo da gente aqui, pastores, liderança, cada um aqui. A gente tem que tomar cuidado. A religião, como o mundo apresenta, muitas vezes ela nos suga, né? Porque é o sistema desse mundo. O inimigo sabe como agir, né? Ele começa a falar, não, vamos botar todo mundo aí só para trabalhar, é para fazer mais nada. E vamos fazer uma coisa atrás da outra. Você não pode ficar quieto não pode nem pensar, não, mas eu preciso ter o meu tempo com o Senhor. Não, você vai ter o seu tempo com o Senhor aqui, fazendo isso.
Cara, muito cuidado. Se o Senhor está te pedindo isso e você sente paz, amém. Amém. Vai e faz tudo da melhor maneira possível. Mas se o Senhor não está te pedindo isso, se lança aos pés do Senhor e faz o que Ele te pede. E muitas vezes, eu estou falando assim, para mim isso às vezes é difícil, porque eu sou desses que, primeiramente eu penso em algo que eu tenho que fazer para depois pensar em descansar, né? E muitas vezes eu começo assim, meio atribulado, tanta coisa. E quando eu paro e falo, Senhor, eu não sei como botar ordem nesse tanto de coisa que eu tenho que fazer hoje ou nessa semana. Aí o Senhor fala, mas eu não pedi para você fazer nada disso. Senta aqui, né? Cada um tem a sua maneira, né? Assim, mas o louvor me aproxima muito do Senhor, né? Às vezes eu vou sozinho, pego o meu violão, vou pro piano, aí sento ali, esqueço tudo. 1 milhão de coisas na minha cabeça, mas esqueço tudo, boto ali. E o Senhor começa a ministrar. Cara, impressionante, as coisas começam a se resolver. Depois, quando eu olho o celular, de 10 coisas que eu tinha que fazer, 3 alguém já resolveu para mim. Eu falo, como pode isso? Mas isso acontece várias vezes. Eu tenho muitos e muitos testemunhos. Outro dia, assim, isso acontece frequentemente, mas esses dias eu estava uma semana muito atribulada, com muita coisa para fazer também. E eu tinha uma aula, né? Eu e a André, a gente dá aula de música. Eu tinha uma aula muito longe, né? Que eu já, assim, e naquele dia ia me atrapalhar muito aquela aula, né? Eu falei, caramba, por que eu não pensei nisso? E aí eu comecei a cobrar de mim. Eu tinha que ter já pensado nisso. E a gente é assim, né? Como que eu não pensei que não ia dar para fazer, porque eu tinha outras coisas, né? E aí quando eu consegui parar, o Senhor falou, se acalma. E assim, aí eu comecei a pensar, não, mas eu preciso pelo menos avisar que eu vou chegar atrasado, ou que eu não sei o quê. E o Senhor falou, se acalma, né? Aí eu fui tomar banho, para me arrumar e ir, né? Enquanto eu estava tomando banho, eu falei, Senhor, agora estou aqui mesmo, né? Não tem o que fazer, tem que tomar banho. Então comecei a orar. E o Senhor botou paz no meu coração. Quando eu saí, tinha uma mensagem dela, olha, hoje não vai dar, porque minha filha veio doente da escola, veio meio tossindo aqui, pode ser outro dia. Eu falei, glória a Deus, claro, foi o Senhor que botou essa tosse aí. Não, tô brincando, o Senhor não bota tosse em ninguém não. Mas, assim, estou dando exemplos práticos, tá? Porque o Senhor, Ele age de coisas práticas, Ele age na nossa necessidade, né? Às vezes a gente olha, poxa, mas isso é tão pequeno, o Senhor vai se preocupar com isso? Vai. Ele se preocupa com aquilo que é importante para a gente, né? Para mim, para você. Amém. Então vamos no segundo aqui, ó. Em segundo lugar, vamos ler João 11:32. E aqui num dos momentos mais difíceis da vida de Maria. Maria, Marta e Lázaro. Diz a palavra que eles eram amigos próximos, íntimos de Jesus, né? Talvez Lázaro, o único amigo, sem ser dos discípulos, né, que realmente era amigo, né? A palavra fala que ele era amigo do Senhor. E aí Lázaro morre, né? O Senhor estava longe, Jesus estava em outro lugar, e ele não chegou a tempo, nem para o funeral. E aí, ó, Jesus está voltando, está indo, né, em direção lá à cidade. Vamos ler aqui, ó. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus, aos pés do Senhor, para aprender dele. E aquilo, ela abriu mão de tudo para estar ali. Alguma coisa ela aprendeu. Porque quando veio talvez o momento mais difícil da vida dela, um momento de dúvidas até de se o Senhor realmente a amava ou amava a família dela, né? E não tem nada de errado às vezes a gente se sentir assim, desde que a gente vá aos pés do Senhor e fala, Senhor, estou muito triste com isso, porque o Senhor permitiu isso? E deixa Ele te curar, que foi o que aconteceu. Ela chegou e falou, se você tivesse aqui, ele não teria morrido. Ou seja, às vezes parece, a gente faz isso com o Senhor também, né? Ô Senhor, se o Senhor tivesse interferido nessa situação, eu não estava passando por isso agora. Se o Senhor tivesse me avisado antes que ia dar errado isso, né? Eu não tinha vindo para cá. Se tivesse me avisado antes que ia passar tanto perrengue aqui nessa terra, talvez eu tinha ficado lá, de frente para a praia, tomando água de coco. Até parece, né? Que a nossa vida era só água de coco e rede, né? Quantos cariocas tem aqui, ó? Ó, cara, eu nunca vi tanto carioca no mesmo lugar, hein? Ó, aqui, ó, vai, ó, mais um aí. Eu tava conversando com um pastor outro dia, pastor daqui, e ele falando pra mim, cara, eu nunca vejo carioca aqui. Eu falei, pô, então você tem que ir lá na igreja, na minha igreja. Os cariocas estão brotando lá, tá todo mundo lá.
Mas, num momento muito difícil da vida de Maria, ela apresentou diante dela a frustração dela, o medo dela, a angústia dela. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se apenas o Senhor estivesse aqui, tudo seria diferente. E o Senhor começa a ministrar no coração dela, fala, não, mas eu sou a ressurreição e a vida. E ela ainda não entende na hora, ela fala, não, eu sei que lá no último dia a gente vai ressuscitar, Ele vai ressuscitar, eu sei, mas está doendo muito, está doendo demais. Aí o Senhor chega e fala, só me segue, anda comigo, me acompanha. Eu creio que a maioria conhece a história. Depois de 4 dias e 4 noites ali, Lázaro já enterrado, morto no sepulcro, Jesus chega e fala, tira a pedra. E todo mundo, Maria é uma das que fala, mas Senhor, já está fedendo, tem 4 dias, já passou muito tempo, por que você vai querer ver ele agora? Você não viu quando ele estava aqui ainda em vida? O Senhor fala, tira, remove a pedra. E de repente ele faz o que ninguém podia imaginar. Lázaro, vem para fora. Lázaro vem, todo atado. Eu não sei se ele veio pulando, rolando. Eu sei que ele veio. O Senhor trouxe de volta aquilo que havia se perdido. Aquilo que era luto se tornou novamente em alegria. E você imagina a alegria de você ter pela segunda vez aquela pessoa, né? É um novo nascimento. Você se identifica com isso? Porque quando o Senhor nos chama, quando a gente se assenta aos pés dele, ele fala, eu tenho uma nova vida para você. O luto foi embora, aquilo que morreu ficou para trás, aquilo que era morte, hoje eu transformo em vida. Eu tenho para você uma nova vida. Você não vai mais andar baseado no que você vê, baseado no que você ouve, baseado no que você viveu. Você vai viver agora baseado no que eu conquistei para você, no que eu já fiz por você. Cara, isso é tremendo. Aquela família recebeu Lázaro de volta. Maria recebeu seu irmão de volta. Jesus teve de volta o seu amigo. E é tão tremendo a gente pensar que Ele faz isso com a gente, né? A gente não entende os tempos do Senhor, mas se a gente procura nele, a gente sempre vai ter solução. A gente fala, não, mas acabou, não tem mais solução. Como é que eu vou restaurar isso? Foi quebrado. Não depende só de mim, a outra parte também não quer resolver mais. O Senhor, Ele resolve tudo. Eu não sei como Ele resolve, mas Ele resolve. Ele é poderoso para trazer a vida de volta, amém? Então no momento de angústia, Ele é o consolo, quando a gente se lança aos pés dEle. A morte não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E em terceiro lugar, vamos lá, João 12:3. Nesse momento, Maria se lança aos pés do Senhor para honrar a vida dele. Eu acho que no primeiro dia ela aprendeu muito bem, muita coisa, né? Quando ela teve angústia, sofrimento, ela se lançou aos pés do Senhor. E eu não li o texto inteiro, né? Mas assim, diz que antes de Jesus chegar, ela não queria sair do quarto dela. Ela estava angustiada, deprimida, estava ali naquele luto, e não tinha quem fizesse Maria sair daquele quarto. Mas quando ela soube que Jesus estava chegando na cidade, ela foi, né? E aqui, Jesus estava prestes a ser entregue para a morte, né? Eles não sabiam ainda. E aí Maria mais uma vez, Jesus mais uma vez na casa ali, aparentemente na casa de Maria, na casa de Simão, que era pai de Maria. Então Maria pegou uma litra, eu não sei o que é isso. Acho que eu vou ter que ler na minha versão. Um jarro de nardo, é isso puro, né? Que era um perfume caro. Derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Olha só para você entender um pouco. Naquela época, a mulher solteira, ela guardava os perfumes mais caros, as essências mais caras, para o dia do casamento, quando ela ia usar esse perfume e derramar esse perfume diante do noivo, né? O que sobrava desse perfume diante do noivo. Mais uma vez, Maria não olhou para frente e falou, o que vai ser da minha vida se eu gastar isso? Ela chegou e falou, o Senhor está aqui,
eu tenho que agradecer Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida. Ele me ensina, Ele tirou a morte da minha vida, Ele me restaurou, Ele me trouxe de volta o meu irmão. Eu não importa se eu vou ter marido, se eu não vou ter, como é que vai ser. Pegou tudo que ela tinha, lançou aos pés do Senhor, e enxugou com o cabelo, né? E diz a palavra que o lugar se encheu daquele cheiro, né? O que é interessante é que os discípulos que andavam com o Senhor condenaram ela, falaram: mas o que essa mulher está fazendo? Podia pegar isso tudo e dar para os pobres, né? Podia pegar tudo isso aí. Elas não estavam preocupadas com a vida dela. Olha que interessante. E a gente também tem que tomar cuidado. O Senhor, Ele se preocupa com cada um. O propósito do Senhor é com vidas, é com pessoas. Não são com coisas, com contratos, não é com nada disso. Ele pode acrescentar todas as coisas, e Ele quer acrescentar. Mas ali, Ele estava fazendo algo ainda mais poderoso, né? Diz a palavra ali que ela, sem saber, estava ungindo o Senhor para a morte dele, né? Naquela época tinha uma cultura, né, de quem estava ali no corredor da morte, né, de derramar essências neles, enfim. Não teve tempo para o Senhor Jesus. Ele foi pego, foi levado, chicoteado, amarrado, crucificado. Mas ela teve um discernimento que veio do Espírito. Talvez ela não entendeu o porquê, mas algo deve ter falado para ela: pega tudo que você tem lá, derrama diante dele. Limpa os pés do Senhor com essa essência, né? E ela estava mais uma vez aos pés do Senhor, né? Mais uma vez Maria aos pés do Salvador. Ela derrama todo esse raro perfume sobre a cabeça de Jesus, enxuga seus pés com os cabelos. Tudo isso para expressar a gratidão, o amor que ela tinha. Maria se assentou aos pés de Cristo para ouvir a sua palavra. Ela se lançou aos pés dele para falar da sua aflição. E ela permaneceu aos pés do Senhor e se derramou em adoração. Se a gente começar assim, acho que a gente tem um bom futuro pela frente. Eu tenho certeza. E eu quero te incentivar, se você puder estar com a gente nos small groups, a gente vai estudar sobre o livro de Efésios, que é um livro muito rico, né? E a gente vai falar sobre esses temas, né? O livro de Efésios, ele fala muito sobre essa caminhada com Cristo, sobre aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que Ele busca em nós, como Ele nos prepara, como Ele nos envia e como Ele nos faz permanecer firmes diante do dia difícil, diante da batalha, né? Então a gente vai falar, a gente vai conversar sobre isso. Mas hoje, o que o Senhor colocou no meu coração era para falar sobre esse início da nossa caminhada, que deve ser a nossa busca constante, intimidade com o Senhor. Primeiro e sempre aos pés do Senhor. Seja a nossa aflição, seja a nossa gratidão, seja a nossa necessidade de aprender, aos pés do Senhor a gente encontra. Amém? E que se você pudesse colocar de pé nesse momento, eu queria orar. Senhor, quero agradecer a Ti pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, Senhor. E eu queria que cada um de vocês aqui, se você puder, fica da maneira como você quiser, em pé, ou de joelho, sentado, mas que você tivesse um tempo com o Senhor, com seus olhos aí fechados, né? Eu não sei em qual parte dessa história você se encontra. Talvez você esteja no primeiro passo, meio perdido. Senhor, o que eu faço? E se esse é o seu caso, você hoje, o Senhor te convida: senta aqui, descansa aqui no meu amor, vem conhecer o meu amor. E o Senhor fala para você hoje: descansa os seus pensamentos, descansa as suas preocupações, tudo aquilo que você passou, descansa, tudo que ficou para trás, deixa lá atrás. Eu vou curar, eu vou te dar uma nova vida. Talvez você esteja como essa segunda parte de Maria, aflito. Talvez você tenha passado por perdas, por uma desconstrução, por uma ruptura. Talvez algo esteja se quebrando ou recentemente se quebrou. Seja relacionamento, seja algo no seu interior, ministério, fé,
todas as coisas que podem ter se perdido nesse tempo, tudo aquilo que foi abafado, tudo aquilo que talvez você olhou e falou: poxa, mas o Senhor não estava aqui comigo nesse momento. Eu quero que você, pela fé, veja o Senhor com você nesse momento. Deixa Ele entrar, deixa Ele te pegar pela mão como Ele fez com Maria, e deixa Ele falar para você: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Não há nada perdido que não possa ser trazido de volta. Não há nenhum sonho perdido que não possa ser restaurado. Não há nada quebrado que não possa ser reconstruído no poder do nome do Senhor Jesus. Deixa Ele te pegar pela mão. Deixa Ele te levar nesse lugar de luto, onde está enterrado ali algumas coisas, alguns sonhos, alguns projetos, alguns planos. Talvez o seu maior sonho ficou enterrado ali. Quero que você, com os olhos fechados, se imagina diante dessa pedra. Talvez algo que você botou uma pedra, né, naquele lugar, e falou: não, ninguém abre mais esse lugar, porque eu já perdi a esperança. E eu quero que você veja o Senhor nesse momento, falando assim: abram, tira, removei a pedra. Remove essa pedra. E às vezes a gente fica relutante como Maria: Senhor, mas isso já está fedendo. Se abrir isso eu vou começar. É tanta podridão que tinha lá atrás. Aí o Senhor fala: eu estou curando, eu estou restaurando. Aquilo que um dia era dor, o Senhor quer transformar em alegria hoje, em reconstrução, em uma nova vida. Senhor, restaura hoje, Senhor. Restaura os sonhos, Senhor. Restaura os relacionamentos, Pai. Restaura os teus planos na nossa vida hoje, Senhor. Que não fique nada para trás, Senhor. Nada, Senhor. Que não fique nenhum sentimento de morte, sentimento de perda, sentimento de desconstrução, Senhor. Mas que hoje o Senhor chame cada um de nós aqui para fora, assim como Lázaro veio e teve uma nova chance de viver. Que cada um de nós possa enxergar, Pai, o sonho revivendo, Pai, o relacionamento restaurado, Senhor. Aquilo que estava desconstruído sendo novamente construído, Senhor, apenas com a Tua palavra. Amém. E se você talvez se encontra no último estágio, onde o Senhor tem sido bom com você, onde o Senhor tem sido presente nas suas aflições, não que você não tenha passado por lutas, talvez você não tenha conseguido ver o Senhor no meio dessas lutas. Eu te convido nesse momento a ver o Senhor te livrando do pior, te livrando daquilo que era plano do inimigo. Talvez você fala: poxa, mas aconteceu isso, isso e isso. E eu fico imaginando, talvez se o Senhor mostrasse para a gente qual era o plano do inimigo, que era muito pior, daquilo que o Senhor nos livrou, como eu estaria grato hoje pela minha vida, como eu estaria grato hoje pela vida dos meus filhos, pela vida da minha família, como eu estaria grato hoje pelo meu casamento, pelo meu trabalho, pela minha casa, enfim. Senhor, que a gente tenha esse coração grato, Senhor. Cura-nos, Senhor, de todo sentimento que não vem de Ti, Senhor. De todo sentimento de ingratidão, de todo sentimento de desprezo, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo lança diante de nós, Senhor. Cura-nos, Senhor. Cura cada um hoje aqui nessa manhã, Pai, para que possamos ser enviados para a Tua promessa, para a Tua decisão, para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Que ninguém mais permaneça paralisado onde está, nem paralisado no passado, Senhor, mas que cada um de nós sejamos restaurados. Aleluia, Senhor. E o Senhor, Ele nos fala que dos pecados passados Ele não se lembra mais. A gente às vezes ainda lembra, né? Mas Ele não se lembra. Está no mar do esquecimento. Ficou para trás. Deixa o Senhor restaurar. Deixa o Senhor restaurar nesse momento. Amém. Queria que você ficasse da maneira como fosse melhor para você, confortável aí. Se você quiser sentar, ficar em pé. Vou cantar um louvor.
sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Aleluia, Senhor, que o teu amor que nos chama, Senhor, possa nos alcançar, as tuas bênçãos possam nos alcançar, que a tua misericórdia possa nos alcançar diariamente, Senhor, e que possamos ser diferentes a cada dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Amém. Aleluia.